Olá, boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com todos vocês sobre uma doença que houve há muitos anos atrás no templo de Jesus, que ela ainda tem ainda hoje, né, nos dias de hoje, que é a lepra. Nos dias de Jesus, as pessoas andavam, né, quando eram detectadas com essa doença, elas eram obrigadas a sair com os cabelos em desalinho, todo desalinhado, com as roupas todas rasgadas, com o sininho no pescoço, não é? Para fazer barulho e falar: estou contaminado, sou contaminado, né? Se apartem de mim. E eles eram obrigados a viver em situações assim muito precárias. Eles viviam afastados da sociedade, eles viviam excluídos. Nos dias de hoje, o que é a lepra na sociedade? O que é a lepra nos dias de hoje? Né? Se você for ver, a lepra deixava as pessoas sem dignidade nenhuma, porque não podia se aproximar de ninguém, porque ela contaminava. Nos dias de hoje, essa lepra tão horrorosa que a gente está vendo por aí é uma frieza total, né, das pessoas em relação aos irmãos. Há uma frieza, é uma frieza mesmo. E qual é o tipo de frieza? Você já acostumou a passar e ver uma pessoa caída, você não sabe se está embriagada, se está drogada, você simplesmente passa, olha e vai embora. Às vezes, quando passo por alguém assim, eu falo: meu Deus, tem misericórdia dessa criatura, mas eu não posso fazer nada. E a sociedade? O que pode fazer por nós? Pois muito bem, os zumbis e as lepras dos dias de hoje são os homens e mulheres que se deixam envergar pelo caminho quase sem volta das drogas. As pessoas vivem, né, consumindo cada vez mais, estando a par da sociedade, porque elas ficam quase que excluídas mesmo da sociedade. Nas ruas, caídas muitas vezes, vivem como zumbis, andando todos sem conexão, não é? Vivem com as famílias lutando, porque as famílias lutam por esse momento em que elas atravessam. São muitos pais de família com médicos, advogados, pessoa que tem escolaridade, que tem faculdade, que tem cultura, que experimentaram uma vez e não conseguiram sair mais. Meus amigos, quando se experimenta algo que dá prazer momentâneo, ele nos arrasta para um mundo sem volta. Porque quase sempre o prazer que você tem naquele momento, ele te faz fugir das situações. Muitas vezes as pessoas entram nesse mundo de se envolver com esse tipo de entorpecente, esse tipo de que deixa entorpecido, quase que anestesiado, não, totalmente anestesiado para as coisas do mundo. E o que acontece? Cada vez o corpo pede mais, cada vez o corpo pede mais. E os pais choram, sofrem e oram. Muitos são os pais que sofrem calados. Muitos são os filhos que vendem tudo de casa para poder consumir essa maldita, né, droga. Eu quero dizer para você que nos dias de hoje, a maior lepra do universo se chama droga. É a maior. Porque um ser humano, quando ele entra, dificilmente, se ele não tiver força, ele sai. E eu digo para você que tem filhos, ore por eles. Dobre os seus joelhos. Ore por eles, porque você não sabe o quanto isso faz mal para ele no momento em que ele entra. Ele entrou nesse mundo, dificilmente ele vai encontrar o caminho de volta, a não ser que ele se esforce muito. E isso, meus amigos, é quase sempre uma coisa que está espiritualmente falando, envolvendo nossos jovens. Espiritualmente falando, porque o inimigo não quer ver uma sociedade limpa, não é? Por que às vezes as pessoas falam: eu estou limpo?
porque estar limpo significa não experimentar mais, não usar mais. Mas todo aquele que usa qualquer tipo de, né, se for um álcool que está ali acostumado a tomar, já é um alcoólatra. E às vezes não, eu paro a hora que eu quiser. Não, meus amigos, a gente sabe que não é assim. Quem teve pessoas que têm vícios na família sabe que não é assim. Não é? Não é eu paro a hora que eu quiser. Porque depois que se instalou o vício, é quando ele se instala de fato, que a pessoa não consegue dominar, é que começa todo o sofrimento. E os pais estão cada vez mais focados em oferecer 1000 atividades para os filhos, para poder desviar esses filhos deste mundo de perdição. E eu quero dizer para você que antigamente no mundo havia as pessoas que elas saíam de dentro de suas casas quando elas descobriam a pele toda cheia de ferida de branco que a lepra deixava. Elas saíam, porque elas não queriam contaminar as suas famílias. Então elas viviam à margem da mais absurda pobreza, elas viviam em calabouços, lugares assim, tipo rochas, elas moravam em lugares bem difíceis de se viver. E Jesus disse, né, que para limpar o ser humano é preciso muito jejum, oração. Com a força da oração e jejum, as pessoas têm que buscar ainda mais ajuda. E ajuda com médicos mesmo, viu? E as pessoas têm que aceitarem. O maior problema que os homens e mulheres que se envergam para esse campo tão perigoso é a dependência química que se instala e quando a pessoa não está usando, a abstinência. Você sabia que na abstinência a pessoa fica enlouquecida? Porque a pessoa está precisando daquilo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O corpo da pessoa vai pedindo cada vez mais. Não raro ver, né, pessoas assim de bem tendo problema seríssimo, né, com as overdoses. Então eu quero dizer para você que tem uma família maravilhosa, continue orando por ela. E quero dizer para você que tem uma família, que tem um drogado na sua família. Aí vai as minhas orações. Porque todos os dias eu e meu marido oramos para as famílias que tem alguém que está viciado. Seja a droga que for. Droga é droga. E se fosse coisa boa, não seria droga, não é? Droga é algo que a gente fala assim, só o nome já é muito depressivo, muito ruim. Então você, meus amigos, que tem condições de tirar, né, um tempinho da sua vida, faça oração para todas as famílias, a começar da sua, todos os dias. Porque a família precisa de muita oração. Porque a perseguição do homem é porque o inimigo de Deus não quer ver as famílias jamais unidas. As famílias não estão mais se unindo como antigamente. Estão se separando. Observe, antigamente as pessoas tinham 6, 7, 8 filhos. Hoje, cada vez mais, as mulheres não querem ter tantos filhos. Eu tive 3, mas e você? Nós decidimos que nós não queremos ter tantos filhos pelo mundo que nós estamos vendo. Mas e você? Concorda? Eu acho que quando antigamente as pessoas não eram preocupadas com nada dessas coisas que a gente via, porque antigamente não existia essas coisas tão ruins, nós não víamos isso. Lá, quando eu era menina, não tinha isso. Aí, quando as minhas filhas já entraram para a faculdade, já tinha. Sabe qual a maior preocupação, meus amados? Era justamente delas envergarem por o caminho do mal. Quer fosse uma amizade que não fosse legal, quer fosse um experimentar disso ou daquilo que vocês sabem que compromete, eu e meu marido orávamos junto, para elas nunca experimentarem nada. E não parava só na oração, a gente conversava muito. Então, o que eu falo para vocês, o tema é forte, é muito forte. Para que você tenha uma ideia, o número de jovens que estão perdidos na depressão é tremendo. Os jovens perderam o sentido da vida porque falta estímulos, às vezes, de coisas tão básicas
como uma conversa. O celular tomou lugar, a conversa. Meus amigos, ó, outro vício muito perigoso aí. O celular, ele deu lugar à conversa com os que estão longe e com os que estão perto fica mudo. E aí o que acontece comigo, com você e com todos? Eu acho que é a mesma coisa. Ter o cuidado de não fazer da máquina do celular um vício contínuo e constante. Por quê? As crianças estão cada vez mais vendo jogos muito perigosos, muito que não tem a ver com a idade dela. Cuidado, meus amados, que isso sim vai entrando dentro da cabeça dela. Vícios que é pequeno, parece ser inofensivo, mas é perigoso. Então, quando você tem um filho, sente à mesa na hora da refeição, ore com ele à mesa. Ore todas as horas, faça orações nas refeições. Entregue, consagre o seu alimento. Fala, Deus, obrigado pelo meu alimento. Ensine seus filhos desde pequeno a ter esse vínculo de oração na hora das refeições. E a hora da refeição é a hora que as pessoas precisam se juntar e conversar. O mundo está perdido de pessoas que não almoçam às vezes, comem alguma coisa na rua, e aí o mundo está vivendo uma rapidez, não dá tempo de eu ir até em casa, vou comer por aqui alguma coisa, e está tendo essa dificuldade familiar. É a culpa de quem? Da própria vida, dos empregos que a gente tem, daquilo que a gente tem que fazer. Aí você vai dizer, Maristela, mas a gente tem que trabalhar? Tem. Mas se na hora da refeição da janta você estiver com a sua família, faça isso. Porque se tem uma coisa que eu sei é que o vício, qualquer vício é perigoso, mas orar deveria ser um vício gostoso, deveria ser um prazer para todo mundo contínuo. Orar junto, ler a Bíblia junto com a sua família. Finque o seu coração, sua fé e o seu amor na palavra. A palavra, ela nos dá força. Eu oro por todas as mamães que têm filhos que estão envolvidos com a má amizade. Vamos falar um pouquinho da amizade, né? Aqui em Mateus 11 ele fala, João Batista envia 2 discípulos de Jesus, né? Envia 2 discípulos até Jesus. João Batista estava preparando lá o caminho para o mestre chegar, né? E ele estava preparando as pessoas para o mestre que estava chegando, que é Jesus, né? Então, João Batista, ele tinha aquelas pessoas que iam lá, né? E ele queria saber o quê? Ele queria saber se de fato Jesus era o Filho de Deus, o Altíssimo, o Messias. E veja bem, nos dias de hoje a gente se afasta muito da igreja, a gente se afasta muito da palavra, a gente se afasta muito de fazer oração à noite para dormir, a gente se afasta muito da oração pela manhã quando acorda, meu Deus, obrigado pela noite bem dormida que eu dormi. Ontem eu não dormi nada a noite toda, não sei o que aconteceu, mas eu não blasfemei, nem xinguei, nada. Falei, louvado seja Deus por esta noite, né, Senhor? Aí quando foi para amanhecer ontem, certo? Para amanhecer hoje, houve um sono tão profundo que a gente acordou 9h30 da manhã. Olha, quando você ora para Deus, tudo muda, até seu sono. Então, fique os joelhos no chão. Mães de joelhos no chão, não perde o filho para nenhum montão de pessoas erradas, viu? Então, ore, elabore, ore e trabalhe. Trabalhe a mente dos seus filhos, para que eles tenham a chance de ver quanto você os ama na oração. Trate os seus filhos com carinho, não com rispidez. Trate os seus filhos com amor, viu? Dê para os seus filhos a resposta que eles pedirem, dê a resposta para eles, para que eles não busquem lá fora aprender o que poderia ser aprendido dentro de casa. Sabia que os vícios, a gente tem vícios de todo tipo, não é? A gente tem vícios de todos os tipos, mas o pior de todos eles ainda é se envolver com tudo que não é de Deus. Como que é isso? Se é uma balada cheia de coisas ruins, a pessoa vai, mas convida a pessoa para ir para um culto, para uma igreja, para fazer um retiro espiritual, você vai ver quantas dificuldades você vai encontrar, porque o inimigo vai querer separar aquele ser humano que está ali de orar. Mas finque os joelhos no chão.
Finque os seus joelhos no chão orando pelos seus filhos, que de certa forma já experimentou algum tipo de coisas ilícitas. E chame-os para conversar sempre que você puder. Eu sei, você vai dizer, não é fácil, Maristela. Não é mesmo. Não é fácil. Mas acredite, tem saída, tem saída, tem saída. Com a oração. Viver na oração e viver na certeza de um Deus que está cuidando de mim, de você e dos seus filhos. Hoje em dia é comum a gente dizer, né? Ah, que tem muita gente que faz isso, viu, gente? Faz isso não, mas é comum. Ah, filho de fulano tem mais jeito, não. Tem jeito, viu? Tem jeito. Pode estar perdido, mas Deus é misericordioso. Entre com oração, joelho no chão e fé. E você vai ver que vai voltar para você os que você sentia que estava se perdendo. Indo para outros caminhos que não agradava a Deus. Hoje em dia é comum as mães falarem assim, vou deixar meu filho livre para escolher o que ele quer. Se ele quer igreja tal, se ele quer igreja tal. Os seus filhos têm que ser apresentados a Deus. Não é a igreja que é o mais importante. Não é a igreja. É o quanto você ensina quanto Deus é misericordioso. É o quanto você ensina que Deus está cuidando de ti, de mim e de todos. A igreja, o templo que tem que ser e é, sou eu. Eu sou o templo sagrado do Espírito Santo. A igreja é apenas um local, um lugar onde você e eu vamos para fazer, seja um culto, seja uma missa, seja o que for. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Essa vai ser a palavra. Vamos orar?